Então, bora falar de medicina legal? Trouxe umas questões daqui de sociologia forense para te responder. Coisa bem sucinta, basiquinho, pra gente dar uma treinada. Vamos pra cima então. Olha só, sem mais delongas, sem muita enrolação, tá aí na sua tela uma questão aí da IBFC, perfeito, que trata aí do tópico que eu falei para você, a prova de perito oficial. Tranquilo? Então vamos pra cima, olha só. Em relação às asfixias, ela assina a alternativa correta. Veja, são exemplos de asfixia mecânica por constrição cervical, o enforcamento, a esganadura e o estrangulamento. Veja, as asfixias basicamente elas vão ser classificadas em asfixias puras, complexas e mistas, né? As puras nós vamos encontrar lá as tais obstacularização da via, quase que não sai, né? Obstacularização da via, que seria a sufocação direta, também vai encontrar a sufocação indireta, que seria, né, a compressão no bucho, certo? Na região abdominal, tranquilo. E dessa maneira, nessa sufocação indireta, a gente vai encontrar o tal sinal, a tal máscara equimótica de Morestin, beleza? Ou também pode chamar de, enfim, Morestan, enfim, como você quiser pronunciar aí, tanto faz. A não ser que você tenha prova oral, aí sim você se preocupa com a sua pronúncia, beleza? Então a gente vai ter também essas asfixias, assim por exemplo, modificação de meio, e as complexas e as mistas. As complexas são na verdade, o enforcamento e o estrangulamento, e a mista, a esganadura. Perfeito? Então aqui fica até fácil a gente já marcar de cara o gabarito como letra A, certo? Que de fé e fato, cadê? Marque, letra A, que de fé e fato são modalidades de asfixia mecânica, que ocorre por constrição cervical. Eu vou impedir a passagem sanguínea através da constrição no pescoço cervical, como você quiser falar, certo? E essa interrupção de passagem sanguínea vai interpor, assim, obstacularizar a passagem de oxigênio, enfim. Bora continuar, então, se já fiquei claro aqui nessa letra A. São modalidades de asfixia por mudança de meio ambiente aéreo, a sufocação direta e a indireta? Não, né? Na verdade, não. A sufocação direta e indireta, como eu trouxe para você aqui, eu voltei aí, por interrupção de passagem de ar. A presença de cogumelo de espuma em boca e nariz é patognomônico de afogamento? Veja, tá errado. Tiago, o que é ser patognomônico? Veja, um sinal patognomônico é aquele sinal específico para tal coisa. Como assim sinal específico para tal coisa? É aquele negócio. Eu encontro um cadáver. E nesse cadáver ele tem um sinal específico. Eu olho para esse sinal e digo, rapaz, foi tal coisa. Por que que eu digo assim com tanta certeza que foi tal coisa? Porque aquele sinal é específico daquela ação, daquele instrumento, daquela ocasião. E isso é um sinal patognomônico. É um sinal específico de tal ação, de tal ocasião. Então, na verdade, o cogumelo de espuma não é um sinal patognomônico de afogamento, certo? Eu posso ter cogumelo de espuma em outras situações que não sejam afogamento, certo? Na verdade, o cogumelo de espuma ele acontece quando o indivíduo ele ingere aquele líquido, né? Esse líquido chega até as vias respiratórias e produz essa espuma que é decorrente da emulsificação da água com as proteínas presentes ali. Perfeito? Então, assim, isso pode acontecer sem ser na questão do afogamento. Então, vamos lá. Olha só. Nas suspeitas de morte por asfixia química, não é possível a avaliação completa da causa-morte, uma vez que a asfixia é causada por gases rotineiramente presentes. Não, não, nada a ver. Vou marcar. Tá errado. A necrópsia em cadáveres com suspeita de morte por asfixia de qualquer natureza é rica em elementos-chave típicos de morte, não sendo de grande valia o exame perinecroscópico, que é isso, né? O exame perinecroscópico é aquele exame feito pelo perito criminal local de crime. Eu vou ter o exame necroscópico que é feito pelo médico legista, o perinecroscópico feito pelo perito criminal, perito oficial do local de crime. E com certeza esse exame tem grande valia, né? Eu vou ter o exame lá de vestes e adereços, né? O exame que eu vou visualizar se existe conteúdo nas unhas do cadáver, enfim, diversas situações vão ser analisadas no exame perinecroscópico, certo? Vestígios coletados no local. O exame perinecroscópico ele basicamente tem uma relação do cadáver com o local do crime, no contexto geral. Então eu vou observar o local como um todo, enfim. Não adianta a gente aprofundar aqui no exame perinecroscópico, até porque esse é objeto da criminalística, perfeito? Então vamos avançando para a próxima questão, uma questão da IADES aí, em 2023, ela cobrou na prova de auxiliar de autópsia, da Polícia Científica de Goiás. Vamos lá.
Tive que dar um gole no meu café agora, hein? Olha, as asfixias são fenômenos de ordem físico-química, perfeito. Quanto à classificação, certo? A gente vai ter aí as asfixias como sendo classificadas como energias de ordem físico-química, perfeito? Olha só, que podem se desdobrar em diferentes modalidades, tendo em vista a sua ocorrência. A respeito das asfixias, essa é a alternativa correta. A sufocação é a modalidade de asfixia produzida pelo impedimento de passagem de ar por meio direto ou indireto de obstrução. Olha para mim aqui, volta. Eu acabei de explicar isso para você, não foi? Eu falei nesse instante essa parada. Então fica já fácil marcar aí letra A, perfeito? Letra A. O afogamento é uma modalidade de asfixia que se caracteriza pela obstrução das vias aéreas em decorrência de material purulento? Não. Certo? O afogamento aí eu vou ter um meio líquido, né? Enfim. O soterramento é uma modalidade de asfixia que se caracteriza pela restrição de oxigênio e elevação do gás carbônico? Não. É soterramento, eu vou de fato colocar a pessoa debaixo da terra, né? E um dos grandes valores da perícia para descobrir se o indivíduo ele morreu soterrado de fato seria verificar se existe terra nas suas vias respiratórias, né? Se tem terra na via respiratória, enfim, a mesma coisa que se verifica se ele conseguiu, ele ingeriu também a terra, enfim. Se eu encontrar a terra nas vias respiratórias, seria um sinal que ele morreu soterrado. Dessa forma aqui, voltando para a questão, veja, soterramento é a modalidade de asfixia que caracteriza a restrição de oxigênio? Não. Né? Nananina não. Esganadura é a modalidade de asfixia que se caracteriza pela constrição cervical feita por um laço fixo com utilização do peso da vítima, veja. Peso da vítima e laço fixo, lembre-se, eu estou falando aqui de enforcamento. No enforcamento, cuidado, cuidado, não se confunde enforcamento com estrangulamento e nem com esganadura. O enforcamento, o indivíduo usa um laço, né, uma corda com um laço, assim, via de regra, certo? E se utiliza do corpo, do seu próprio corpo, para poder soltar o peso e pesar o pescoço. Perfeito? Eu vou explicar melhor daqui a pouco, tem outras questões que vai tratar disso aí. Perfeito? Só para não perder muito tempo nessa questão. O enforcamento prevê a constrição do pescoço exercida pelas mãos? Não. Veja. Quando eu tenho as mãos de outra pessoa bloqueando passagem aérea, diga-se de passagem, pegar uma pessoa e fazer assim no pescoço dela, isso é a tal esganadura, perfeito? Então eu tenho diferenças, tenho aspectos diferenciais marcantes em cada tipo de asfixia desse, que aí você vai observar no caso concreto que a banca vai trazer para você, eu vou te explicar um pouquinho aqui sobre elas, perfeito? Olha só, falando nela, marcas ungueais do agressor, geralmente em formato semilunar, apergaminhadas de tonalidade avermelhada ou pardacenta, acompanhada de escoriações superficiais nas regiões de vias aéreas superiores, caracteriza que tipo de asfixia? Veja, aqui eu peço a você que você tenha de fé e fato muita atenção. O gabarito aqui, sem mais enrolações, esganadura, certo? Quando você vai se relacionar com a esganadura, cuidado. Aqui eu vou tê-la com uma asfixia do tipo mista, perfeito? Em que, cuidado, eu tenho um sujeito ativo, leia-se agressor, certo? Que ele usa as suas mãos, show, para poder pressionar, apertar o pescoço da vítima. Perceba que dessa maneira eu tenho essas características aí trazidas, que seria o formato semilunar, show. Eu vou ter também a marca de escoriação. Tiago, o que seria essa tal escoriação? Veja, eu gravei outra aula para você aí. Né? Eu expliquei o que seria a escoriação. Destacamento da epiderme com aparecimento da derme. Então, aquele arranhão, aquela ação tangencial do indivíduo de pegar no pescoço da pessoa
e passar a unha, forma a tal escoriação. Então eu vou ter aquele arranhãozinho de gato, né? Dependendo do ânimo, né, Candy, da fé e da força do indivíduo. Obviamente, essa escoriação pode ter um nível mais, assim, pesado, mais elevado. Então, assim, eu vou ter essas características, assim, posso dizer, notadamente, né, um formato semilunar aí que fica no pescoço do indivíduo. Então, veja, mãos no pescoço, trazendo essas características, essa questão que eu trouxe para você aqui, juntamente também com o que eu acrescentei na explicação, trata-se da esganadura, perfeito? Então, enforcamento, estrangulamento e esganadura. A esganadura eu vou me utilizar das minhas mãos, perfeito? Eu uso as mãos para poder pressionar o pescoço do indivíduo. Show? Essa é a tal esganadura. Perfeito? Veja, diferente do estrangulamento, do enforcamento, que eu vou me utilizar, certo? De via de regra, um laço. Tranquilo? Estrangulamento braquial não, seria aqui o mata-leão, a banca deu como incorreta, e a sufocação indireta, que eu já expliquei para você, seria a compressão na região abdominal, perfeito? E que o indivíduo ficaria sem conseguir, de fato, realizar um movimento de respiração, porque a sua barriga, né, estaria sendo comprimida. E ele não consegue respirar. Ele fica tipo assim, ó, com a barriga presa e sem conseguir realizar o movimento de respiração, como eu falei para você, máscara equimótica de Morestin é um sinal aí da sufocação indireta. Perfeito? A sufocação indireta acontece também muito em questão de pisoteamento. Perfeito? Acontece aí em grandes shows, enfim. É impossível que a morte tenha ocorrido em virtude de suicídio, na hipótese de. Cuidado, né? Essa banca aí, essa IDECAN aí, cuidado, né? Eu fui responder essa questão, eu li umas 3 vezes para entender. Agora, Tiago, o que é que foi que tu ficou meio balanceado para entender essa questão? É porque eu estava lendo possível, não impossível. Preste atenção, né? Cuidado, né? É impossível que se ocorra suicídio na hipótese de, veja, envenenamento tem como, afogamento também tem como, estrangulamento tem como, enforcamento tem como, esganadura, veja, não tem como um indivíduo se esganar, certo? Ia chegar uma hora que ele ia perder a força no braço e ia desmaiar. Pronto, acordou. Não tem como se esganar. Perfeito? Tranquilo? Então a parada é essa, tá? Em relação às tais causas jurídicas, eu voltei aqui o enforcamento como sendo a sua causa jurídica, segundo o professor França, tá? A causa jurídica mais comum do enforcamento, perdão, seria o suicídio. Tranquilo? No estrangulamento seria mais homicida e por aí vai. Pele anserina, retração do mamilo, maceração da epiderme, livores mais claros, cogumelo de espuma, líquido no pulmão, são sinais característicos de que modalidade de asfixia. Fica fácil, né? Fica fácil, né? Caracterizar aí, veja. Preste bem atenção. Pele anserina é aquela pele engelhada, perfeito? Eu voltei aí o cogumelo de espuma, que é um sinal característico de afogamento. Veja, não é patognomônico, mas bem característico. Então, reunida essas características, é muito tranquilo de se marcar o tal afogamento aqui na letra E. Perfeito? Tranquilidade suave na nave. Vamos avançar. Mais uma questão aí da IDECAN. Perfeito? Perguntando aí a respeito da asfixia provocada por monóxido de carbono, é correto afirmar que, veja, a asfixia por monóxido de carbono, eu vou ter diversas características muito interessantes na asfixia por monóxido de carbono, certo? Acontece bastante de forma suicida, né? Nos Estados Unidos, o pessoal tem um costume de entrar o carro na garagem, acelerar o carro, né, e fazer aquela fumaça, ou então acender churrasqueira dentro do quarto, enfim, perfeito? Eu dou esses exemplos aqui que é para você entender o mecanismo. A gente está estudando medicina legal, a gente tem que tirar essas coisas, né? Eu não gosto de falar como o povo gosta de tirar a própria vida. Né? Isso é até triste. Eu imagino que você vai concordar com o que eu estou falando. Isso é triste. Só que aí são coisas que a gente estuda na medicina legal. Eu preciso dar esses exemplos para vocês. Então veja, monóxido de carbono, asfixia por monóxido de carbono. No momento que o monóxido de carbono ele adentra ao nosso organismo, ele se
funde com a hemoglobina, formando uma molécula chamada de carboxiemoglobina, certo? Ela vai trazer uma característica de deixar os livores eles mais róseos. Veja que interessante. Isso cai em todas as provas, basicamente, certo? Então observe aqui que eu vou falar para você. A amostra de sangue de pesquisa de dosagem do cadáver, preferencialmente nas vias periféricas? Não. As características comumente, veja, encontradas nas vítimas de monóxido de carbono são a rigidez cadavérica, pouco intensa, tardia ou breve, face mais rosada, mancha mais clara, sangue mais fluido e róseo, pulmões mais avermelhados e putrefação tardia. Veja, isso o professor França destaca na obra dele que seria sim característica por morte decorrente de monóxido de carbono, certo? Eu vou ter uma putrefação mais tardia, inclusive, assim posso dizer, né? E, inclusive também, né, pouca intensidade aí, como tem aqui bem discriminado, veja, pouca intensidade na rigidez cadavérica, perfeito? Então aqui, olha, a causa jurídica mais associada às mortes é a homicida? Não, eu acabei de falar para você, veja, a suicida. Tranquilo? Então aqui eu quero que você, em relação ao monóxido de carbono, fique bem atento a esses detalhes que eu trouxe nessa questão para você. São detalhes de fato muito importantes, certo? E principalmente a questão, né, da coloração que fica, né, o fluido do indivíduo. Seria nas manchas, nos livores de hipóstase, né? Que eu vou ter essa representação de um fluido mais róseo, de um sangue mais róseo, né? Algumas bancas falam até que é rosa carmim, enfim. Você vai ficar atento em relação aí a esses detalhes. Mais uma. Perito médico legal. Essa é questão de médico legista. Veja. Um corpo foi encontrado com suspensão completa, por um laço no pescoço e pendurado em uma viga no telhado de sua casa. O exame do IML observou um sulco oblíquo e descontínuo na nuca, mais profundo na região anterior do pescoço. Leve exoftalmia, olho esbugalhado, protusão da língua, língua para fora. Além disso, ao exame interno havia sufusão hemorrágica na musculatura cervical, petequias no coração e no pulmão, certo? Além de vísceras congestas. Veja que interessante. Aqui a questão trouxe umas características referentes aí, né, à asfixia que ocorreu com o indivíduo. Mas que interessante é observar alguns sinais que a questão não trouxe, mas eu faço questão de trazer para você aqui, certo? Se a banca mencionar de repente aí, veja, o tal aumento do baço decorrente da asfixia seria o tal sinal de Etienne Martin, perfeito? Se a questão falar aí, eita, de aumento dos pulmões, há de se falar em sinal de Valentim. Perfeito? Agora, deixe-me colocar aqui só o marca-texto. Perceba que ele falou aqui. Cadê? Deixe-me achar. Petequias no coração e no pulmão. Quando eu tenho manchas, né, equimóticas no coração e no pulmão, há de se falar em uma mancha denominada mancha de Tardier, certo? Perfeito? Então, aqui, sinais interessantes que eu trouxe para você. Veja, quando eu falo de aumento de pulmão, sinal de Valentim. Aumento do baço, sinal de Etienne Martin. E quando eu falo de equimoses, enfim, petec é um tipo de equimose. Como eu, inclusive, expliquei para você na aula passada, né? Petecas são pontilhados hemorrágicos. Se eu tenho um aglomerado de petecas, eu tenho o quê? Uma sugilação. Perfeito, interessante. Então, as petequias, no caso, sinais equimóticos, aí no coração e no pulmão, eu vou ter a mancha de Tardier. Perfeito? Eu fiz eu acrescentei isso para você aqui, para poder complementar a questão. Então, veja, bora assinalar a correta.
Quando o corpo tem contato com o solo, não é possível um mecanismo de morte por asfixia por enforcamento. É errado. Veja, aqui eu já começo a discorrer com você o enforcamento. Eu disse para você, o enforcamento, ele tem uma natureza mais comum, veja, como sendo suicida. Perfeito? Como sendo suicida. Então, o que é que acontece? O indivíduo passa um laço pelo pescoço dele, veja, passa um laço por aqui pelo pescoço dele, e utiliza o peso do seu corpo para poder tirar a própria vida. No momento que ele tira o peso, ele solta o peso do corpo para o laço apertar, essa suspensão ela pode ser completa ou pode ser incompleta. Suspensão completa é quando ele fica todo suspenso, certo? E suspensão incompleta é quando ele fica com as pernas tocando no chão. Tiago, é possível um enforcamento por suspensão incompleta? É possível sim. Perfeito? É possível sim. Então aqui, esse é o erro da questão. Características importantes do enforcamento. Veja, o laço, ele tem uma característica de ser descontínuo, porque chega em um momento aqui no pescoço que ele perde a continuidade. Por exemplo, ele está passando por aqui, eu queria ter alguma coisa para representar aqui. Mas também não vou fazer nada aqui, senão o YouTube vai me silenciar. Sei lá o que pode fazer, mas isso aqui é uma aula, né? Enfim, olha, estou passando aqui o laço no pescoço, ele passa por trás da orelha, aqui assim, ele passa por trás da orelha, certo? E perde continuidade na nuca, tranquilo? Que foi o caso da questão aí representada. Essa marca de sulco é chamada de uma marca ascendente e oblíqua, passando por trás da orelha, perfeito? Diferente do estrangulamento, em que ele é horizontalizado e contínuo, porque o indivíduo fecha o pescoço do outro camarada. A diferença marcante do estrangulamento para o enforcamento, fora a questão do sulco, que eu expliquei para você aqui, tem essa diferença, seria o caso que no estrangulamento o indivíduo é puxado por uma força ativa. Não é ele que usa o próprio peso do corpo, mas sim uma força ativa que vai lá e ó, puxa o pescocinho dele. Perfeito? Eu gosto de fazer os sinais aqui é para tentar ser o mais dinâmico possível, certo? Eu não tenho nada aqui para representar, nem trouxe imagem. Então aí eu tenho que me virar nos 30 mesmo. Beleza? Então tá errada a letra A. Não é possível fazer o diagnóstico diferencial do estrangulamento apenas pelas informações. Não sai da questão? Veja. É possível sim. Certo? O sulco é o principal diferenciador aí em relação ao enforcamento e estrangulamento. Cuidado, porque eu já respondi questões que havia os dois tipos de sulco, né? Tinha o sulco horizontal e tinha um sulco ascendente e oblíquo no indivíduo. E aí, veja, uma possível, né, um possível homicídio e o sujeito ativo do crime ele tentou forjar um suicídio ali. Então tem que ter atenção a essas coisas. A projeção da língua e a exoftalmia podem ser encontradas também em cadáveres putrefeitos, mesmo sem relação alguma com asfixia. Corretíssimo. Eu vou ter a fase gasosa, enfisematosa ou gasosa. A fase de putrefação em que o cadáver ele fica parecendo um Shrek, né? Ele fica cheio de gases que são liberados pelas bactérias, perfeito? E ele bota o olho para fora e a língua para fora também, porque ele fica todo inchado. Ele fica, né, naquela posição de boxeador, né? Ele fica todo, né, todo parecendo uma bolha, né? Enfim, essa parada aí. Então, na putrefação acontece. Tranquilo? Bora terminar aqui. No caso relatado, a morte ocorreu por asfixia mecânica por sufocação posicional. Não. São raras as fraturas da cartilagem da traqueia em casos como esse. Veja, também não. Tranquilo? Aqui vou poupar esses detalhes para a gente continuar. Vamos lá. Durante a necrópsia de uma mulher branca com aproximadamente 24 anos, foram observadas na inspeção cadavérica externa várias equimoses violáceas na face e em regiões orbitárias, apresentando fratura, veja, em alguns elementos odontoides, face congesta, múltiplas placas de escoriação semilunares, na região anterior e lateral do pescoço, equimoses, escoriações, pardo-avermelhadas em fase posterior dos antebraços. Veja, o professor Genival Velo França ele elege umas regiões para ser região de defesa. E uma delas é o braço, né? O antebraço, a palma da mão, que o indivíduo faz assim, né? Quando ele quer se defender, ele estica assim, né? Então eu vou ter o antebraço machucando, a palma da mão também machucando. Então, assim, são regiões que são eleitas dessa maneira para serem regiões de defesa.
Então aqui a gente já tem essa característica. Primeiro, a esganadura, marca semilunar do apertar, que o indivíduo, o sujeito ativo, apertou o pescoço meu nome, da mulher branca, aqui que não tem o nome, perfeito? E só que aí ela lutou, perfeito? Ela lutou. E esse sinal de luta foi representado pelas escoriações no antebraço. Veja que interessante como a banca ela conversa com você. Ela deu as informações aqui, tudo bem bonitinho para você marcar o gabarito. E tá aqui. Esganadura com a ação contusa, aí com possibilidade de defesa. Questão sussa. Olha só, mais uma para a gente finalizar. Acho que é a última. Tem mais duas aqui. Bora correr aí. Veja. Um casal de jovens foi encontrado sem vida em cômodo doméstico. Sem vida, né? Estavam aí em óbito, né? Em cômodo doméstico, no banheiro, confinado com pouca ventilação. Perfeito. Na época, evidencia-se que ambos possuíam a pele e face rosada, vísceras de cor cereja, livores carminhados e sangue fluido e róseo. A partir dos achados descritos, é correto afirmar que o agente químico de exposição e o biomarcador a ser investigado, qual é? Eu dei o gabarito para você aqui já hoje, hein? Fica fácil marcar o tal monóxido de carbono, formação da carboxihemoglobina. Veja que interessante. O restante aqui não tem nada a ver, tá? Cocaína, né? O marcador benzoil-ecgonina, coquetileno, não. Coquetileno é quando o indivíduo ingere cocaína com álcool. Aí forma esse marcador aí, que é a coca-etileno. Perfeito? Então, tranquilidade, sobe na nave, aqui eu imagino. Essa explicação eu passei para você aqui já. Então, bora avançar para a próxima questão, tá aí na tela. Olha só, após receberem chamada para a realização da perícia em uma casa onde o rapaz encontrou o corpo do pai morto, os peritos criminais... Opa, passou sem querer aqui. Eita, passou aqui sem querer. Peraí que eu tive um problema técnico aqui. Peraí. Eita. Só um minutinho que eu tive um problema técnico aqui. Essas coisas acontecem, hein? Vamos lá. Voltou. Eita, são as coisas, hein? Bora lá. Após receberem, veja, a chamada para realizar uma perícia onde o rapaz encontrou o pai morto. Os peritos criminais, chegando ao local, verificaram que o corpo tinha sido retirado em posição original. Mesmo assim, puderam constatar o sinal de Ponceau. O sinal de Ponceau são placas ao redor do sulco do enforcamento, tá? Eu tenho enforcamento, pronto, eu tenho placas ao redor, né, do sulco onde havia a corda, perfeito? São placas que ficam nessas regiões aqui. Tranquilo, é o sinal de Ponceau. Eu também tenho outros, como também o sinal de Azevedo Neves, que são os pontilhados que ficam ao redor do pescoço também do indivíduo. Show? Então é essa parada. Presença de espuma na boca, veja. Certo? De espuma, projeção da língua, são sinais gerais aí da asfixia no caso da projeção da língua. Livores cadavéricos abaixo da cicatriz umbilical, face anterior inferiores, membros putrefativos secos na parte superior e úmidos na parte inferior. Veja, isso é uma característica também do enforcamento. O indivíduo está pendurado, veja, é natural que o sangue ele desça, né? E os fenômenos putrefativos na parte inferior do corpo do indivíduo eles fiquem mais úmidos e na parte superior mais seco, porque o sangue desceu. Olha só que interessante, né? Dessa maneira, gabarito aí em enforcamento. Show de bola. Questão muito bacana essa, hein? Eu gostei bastante, foi um jeito diferente de perguntar se é enforcamento ou não, sem falar do suco. Perfeito? Bacana mesmo. Então, eu finalizo por aqui, até passei um pouquinho do tempo, tá em meia hora de aula. O tempo voa, né? O tempo voa. Então, veja, tamo junto, valeu, até a próxima, é nóis!